O que é destaque nesta edição? Fundo de Promoção Social vai investir 5 milhões em entidades socioassistenciais. Cabo do farol do aeroporto Eduardo Gomes é roubado. Equipamento auxilia voos noturnos. Navio desaparece no Atlântico após deixar o Brasil. 37 pessoas serão indiciadas pela Polícia Federal na Operação Carne Fraca. Candidato denuncia fraude no Equador e oposicionistas saem às ruas do país. Contrário à terceirização, Renan chama governo Temer de errático. Relatório da reforma política prevê fim dos vices e voto em lista. Policial é baleado durante abordagem no Conjunto Eldorado. Dupla é presa derramando dinheiro falso no Parque 10. O dono da fábrica de dinheiro foi preso. IML registrou 8 mortes no final de semana. Foram vítimas de armas de fogo, afogamentos, agressão física e queda de laje. Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 5h46. Previsão do tempo. O Climatempo está prevendo 14 milímetros de chuva e diz que essa probabilidade é de 75%. No momento aqui no sítio histórico da cidade, a temperatura é de 25 graus. A máxima não deve ultrapassar os 32 graus Celsius. A umidade do ar é de 90%. Os ventos estão com 5 km/h de velocidade. Segunda-feira, 3 de abril, é o 93º dia do ano. Faltam 272 para acabar 2017. Dia de São Ricardo e dos Santos X do primeiro, segundo e terceiro. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada operam no momento sem restrições para pousos e decolagens. Fatos acontecidos nesta data. Registros da história. 1493. Cristóvão Colombo é recebido em Barcelona pelos reis católicos após a viagem de descoberta da América. 1862 é publicado o livro Os Miseráveis do escritor francês Victor Hugo. 1913, maior transatlântico do mundo, o Vatalan é lançado ao mar. 1919, primeira edição do Jornal do Comércio circula em Recife, Pernambuco. 1942, Segunda Guerra Mundial. As forças japonesas começam um ataque contra os Estados Unidos e as tropas filipinas na península de Batam. 1948, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, assina o Plano Marshall, que autoriza 5 bilhões de dólares em ajuda para 16 países. 1969, Guerra do Vietnã. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Melvin Laird, anuncia que os Estados Unidos começaram a vietnamização dos esforços de guerra. 1973, Martin Cooper, da Motorola, faz a primeira chamada de telefone móvel portátil para Joel Engel, da Bell Labs, apesar de ainda levar mais 10 anos para que a Motorola se tornasse o primeiro telefone a ser lançado comercialmente. 2004, terroristas islâmicos envolvidos nos atentados de 11 de março de 2004 em Madrid são cercados pela polícia no apartamento e suicidam-se com explosivo. 2007, o TGV atinge a velocidade de 574,8 km por hora, batendo o recorde mundial de velocidade de trens sobre linhas. 2014, o Papa Francisco assina o decreto que proclama a santidade do Padre Anchieta. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Gerson Guerra. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia aos ouvintes da Rádio Difusora. Daí a gente, que daqui a pouco vai entrar no Jornal da Manhã com muitas notícias para você que acompanha, né, a maior audiência em todo o estado do Amazonas, que é o Jornal da Manhã. Daqui a pouco vamos falar sobre a prisão de uma dupla, né, que trafegava em uma motocicleta aí, sem documentos. Aliás, Tava com problema na motocicleta, inclusive de chassi e placa. Daqui a pouco a gente vai falar sobre tudo isso e também sobre as mortes que aconteceram no final de semana dentro do Jornal da Manhã. O tempo aqui na cidade de Manaus é parcialmente nublado. Isso na área onde você se encontra, não é, Gerson? E Gerson, eu te pergunto, como é que está o trânsito nas principais ruas e avenidas da cidade nesse instante? Pois é, Paulo Guerra, até o momento o trânsito está tranquilo na cidade de Manaus, né? Houve apenas um acidente na madrugada onde um rapaz veio a falecer na Alameda Cosme Ferreira e daqui a pouco a gente vai dar detalhes sobre essa morte, Paulo. Já aconteceu na madrugada, não está registrado no Instituto Médico Legal. Pois é, abrimos manchete aqui sem essa morte. Daqui a pouco o Gerson vai trazer detalhes. Bom trabalho para ti, até daqui a pouco, Gerson. Ok, Paulo Guerra, um abraço a você e também aos ouvintes do Jornal da Manhã.
Moradores das comunidades do Furo do Paracoba, Chiborena, Vila Nova, Machantaria e Basílio estão pedindo ao prefeito Chico Doido que interceda junto à Secretaria de Segurança Pública no sentido de que esta envie equipes de policiais para estas comunidades para a segurança dos produtores rurais e de suas famílias. Segundo eles, a onda agora é assaltar ribeirinhos, levando tudo que eles têm em casa, além da produção hortifrutigranjeira. Eles também demonstraram preocupação com a subida das águas e pedem atenção para essa situação que representa mais uma ameaça à segurança das famílias residentes nessas comunidades. E falando no roubo de produção hortifrutigranjeira, nos remete àquela situação de que estavam roubando os açaizeiros durante a noite. Exatamente. Isso tem acontecido muito também em Anuri e em Codajás. Pois é, durante a noite os caras vão aos açaizeiros para tirar os cachos de açaí e vendê-los no outro dia. Mas não escapa nada. Depois que roubaram o cabo do farol do aeroporto Eduardo Gomes, tudo pode acontecer. Daqui a pouco detalhes. O prefeito de Humaitá, Erivânio Seixas do PROS, informou nesse final de semana que o governador José Mello autorizou a liberação de 30 milhões, dos quais 15 milhões destinados à realização da obra de construção de um anel viário com 14 quilômetros de extensão, que vai contornar o perímetro urbano desde os 2 novos portos implantados no município até a esburacada BR-319. A verba também será utilizada na ligação entre os conjuntos residenciais Madeira e Urupiara. Outra boa notícia para o Humaitá neste fim de semana foi a interligação da rede elétrica do município com Linhão de Porto Velho, garantindo a perenidade do fornecimento de energia elétrica. Ainda como fruto da reunião de prefeitos no Executivo Estadual, o governador José Mello determinou a liberação de medicamentos e diversos equipamentos hospitalares para as unidades médicas de Humaitá. Neste domingo, o Azul tomou conta do complexo turístico da Ponta Negra. A cor faz menção ao dia de conscientização do autismo, que contou com uma série de atividades para chamar a atenção dos amazonenses sobre esse tema. O dia contou com exposições temáticas, brincadeiras com jogos adaptados e atendimento jurídico com a Ordem dos Advogados do Brasil. Outras atividades foram propostas por organizações formadas por familiares e portadores de autismo, como orientações e venda de camisas para ajudar as entidades. O evento também contou com a caminhada e pedalada da inclusão, que uniu quase 1.000 pessoas, segundo a Prefeitura de Manaus. A partir da próxima segunda-feira, dia 10, estarão abertas as inscrições para o curso de cuidador de idosos. O cuidadoso por meio do site doutorthomas.manaus.am.gov.br. São oferecidas 70 vagas e a capacitação é realizada pela Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas, em parceria com a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional ESP. O busão cultural desenvolvido pelo Sindicato das Empresas de Transporte do Estado, o Sinetran, visitou pela primeira vez no último sábado o residencial Viver Melhor, localizado no bairro de Santa Etelvina. O ônibus, que é uma biblioteca itinerante, vai levar conhecimento e entretenimento aos bairros de Manaus e ficará em pontos estratégicos do residencial até o próximo dia 10. As provas do exame supletivo, ou tradicionalmente chamado de provão eletrônico, direcionado às pessoas que desejam regularizar os estudos e obter a certificação de conclusão dos ensinos fundamental ou médio, serão realizadas exclusivamente no Centro Cultural Tiago de Melo, localizado no bairro Amazonino Mendes, a partir desta segunda-feira. As provas serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 8 às 21 horas. A partir desta terça-feira, sempre a partir das 18h30 e com entrada franca, o Teatro Jebes Medeiros recebe a edição de 2017 da Semana da Língua Alemã, realizada na capital pelos consulados honorários da Alemanha, Áustria e Suíça, em parceria com o governo do estado via Secretaria de Cultura. O evento é realizado no Brasil pelas embaixadas da República Federal da Alemanha, da Confederação Suíça, da República da Áustria, do Reino da Bélgica e do Grão-Ducado de Luxemburgo, sediadas em Brasília. A Universidade do Estado, por meio da Escola Normal Superior, vai divulgar a oferta do curso básico de Libras para toda a comunidade. A capacitação é gratuita e as inscrições devem ser realizadas nos dias 6 e 7 deste mês de abril. A instituição oferece 70 vagas para esse curso. A inscrição deverá ocorrer na Escola Normal Superior, localizada na Avenida de Djalma Batista, das 8 ao meio-dia. A oferta do curso faz parte do projeto Escola de Libras da UEA,
coordenado pelo professor Marcos Roberto dos Santos. Será aberto ao público a terceira edição da Semana da Saúde do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. A ação realizada anualmente pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas dará início nesta segunda-feira e vai até a próxima sexta-feira, dia 7, Dia Mundial da Saúde. Serão oferecidas consultas médicas com clínico geral, ginecologista, entre outras especialidades. Sessão de fisioterapia, coleta de exames laboratoriais, exames preventivos como mamografia e próstata também estão na programação do evento. Além disso, haverá palestra sobre o distúrbio do sono e ainda atendimento estético com cortes de cabelo e limpeza de pele. A semana é voltada para militares e dependentes, mas vai atender o público em geral com oferecimento de até 40 senhas por dia. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. É sabido que a merenda escolar é uma necessidade na rede pública de ensino. Porém, o maior responsável pela aquisição dos alimentos, que é o município, se esquiva e deixa de fazer seu papel, passando a responsabilidade praticamente toda para o governo federal. Nas últimas décadas, as questões relativas à segurança alimentar e nutricional têm sido amplamente discutidas e abordadas em diferentes aspectos, biológicos, sociais, educacionais e econômicos. Aqui no Brasil, a alimentação escolar é um direito de todos os alunos matriculados nas escolas públicas. E apesar de sua aceitação variável, para a maioria dos alunos, principalmente os de condições socioeconômicas menos favorecidas, a alimentação escolar é primordial, pois muitas vezes ela é sua principal ou única refeição do dia. Para tentar equacionar o problema, foi realizado na semana passada aqui em Manacapuru o terceiro fórum sobre as boas práticas na aplicação dos recursos públicos na alimentação escolar. Nazareno Batista, presidente do CAI, que é o Conselho de Alimentação Escolar de Manacapuru, falou sobre o assunto. Bem, de acordo com a discussão que foi tratada lá no fórum, ficou acertado o seguinte, que a obrigação em fornecer a merenda escolar é do município e o governo federal só faz a complementação. No entanto, o prefeito vem questionando que para que ele possa estar respaldado para repassar esses recursos, ele tem que ter um projeto de lei que esteja amparado na LOA, Lei Orçamentária do Município. Então, com isso, o Conselho de Administração Escolar, o CAI, visando essa questão, irá entrar com um projeto de lei na Câmara para que a Câmara possa encaminhar ao prefeito e assim o prefeito sancionar. Assim, os alunos terão uma merenda de qualidade, mais otimizada e que venha até influenciar na melhoria da educação do município, com os índices de evasão e repetência reduzidos e uma melhor aprovação, né? Porque os alunos hoje vão para a escola em função da merenda. Então, a merenda escolar é um atrativo para que o aluno tenha mais condições de raciocinar e ter um melhor processo de aprendizagem. Bem, Paulo, essa situação de toma que o filho é teu já se arrasta há anos e até então nada foi feito para solucionar o problema. Nazareno Batista disse ainda que o governo federal repassa religiosamente sua parte, que são 30 centavos. Os outros 30 centavos do município, que é o problema. E a obrigação da merenda escolar é do município. O governo federal só complementa, mas ultimamente a coisa inverteu. O município vem a reboque. São 15.785 alunos com base no censo de 2016. E hoje o dinheiro usado para a merenda escolar é resto do ano passado. A prefeitura não repassou nada. Esperamos que haja uma conciliação. Para o Jornal da Manhã, Zegdeg. 6h04 em Manaus e prossegue a campanha Páscoa Solidária 2017 lançada pela Liga Amazonense contra o Câncer em Manaus. A ação visa a arrecadação de alimentos não perecíveis, fraldas geriátricas e demais produtos de higiene pessoal para destinar a pacientes de baixa renda com câncer em tratamento na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, a Fundação SECOM. Segundo a direção da LAC, a entrega vai acontecer em data próxima ao feriado, durante programação elaborada especialmente para a Páscoa. A doação dos produtos pode ser feita na sede da LAC, localizada na rua Padre Manuel da Nóbrega, Dom Pedro. Quem desejar contribuir com valores deve entrar em contato através do call center da Liga pelos telefones. Atenção para o telefone 2101 4949, 2101 4949 e 2101 4900, 2101 4900. A campanha segue até esta semana, época que precede o feriado da Páscoa, que é marcado para o dia 16, que é um domingo.
O governo do estado, por meio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, lança a etapa do projeto Oportunidade de Renda deste ano em Manaus. Serão oferecidas 21.410 vagas distribuídas em 29 cursos variados para atender demanda de diversas áreas relacionadas ao segmento do comércio, da indústria e de serviços. As inscrições serão realizadas no próximo dia 8, no horário de 8 às 17 horas, diretamente em uma das 62 escolas da rede estadual de ensino que participam desse projeto. 6h06 em Manaus, vamos ao sudoeste do estado. Lá está o repórter Hélio Ramos. Bom dia, Hélio. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia, Eduardo Silva, amigo da Difusora. O ano letivo na rede pública municipal de ensino aqui da cidade de Carauari, Paulo, no Juruá, sudoeste do estado, ainda não foi iniciado. O motivo, as péssimas condições em que os prédios das escolas se encontram. A situação é mesmo calamitosa, segundo a prefeitura. Impróprios os prédios para receber o corpo discente e docente deste ano. A nova gestão municipal, assim que iniciou, com o novo prefeito Bruno Litache Ramalho, iniciou a reforma geral das 14 escolas daquela sede, mais 7 comunidades ribeirinhas, totalizando 21 escolas que passam por reforma. Troca de portas, janelas, quadros, ar-condicionados, louça sanitária, bebedouros, móveis, eletros, etc. Também está fazendo embuçamento das paredes, que sofreu com infiltrações, instalando novos forros de PVC, a nova fiação e também hidráulica, refazendo telhados e também a pintura geral, Paulo. Ainda fazendo aterro das áreas externas das escolas que estavam um lamaçal só. Quando chove, as dependências das escolas municipais do município de Carauari alagam, Paulo. Situação calamitosa na educação do município de Carauari, aqui no Juruá, que ainda não começou as aulas do ano letivo, e a previsão é para meados agora do mês de abril, se a reforma for concluída. Falta Manaus, Hélio Ramos, ao vivo, Jornal da Manhã, Difusora. Bom dia, Paulo. Bom dia, Hélio, muito obrigado pelas informações. 6h07. Em comemoração aos 22 anos, o Bosque da Ciência do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA, em Manaus, estará com visitação gratuita durante este mês. De acordo com o INPA, a ideia é atrair ainda mais a comunidade para conhecer o local de divulgação científica e de educação ambiental do INPA. Preocupação redobrada depois que o Serviço Geológico do Brasil divulgou na última sexta-feira o primeiro alerta de cheia do Rio Negro, que, segundo o órgão, deve ser a segunda maior, superando a de 2009. A cota máxima esperada para este ano é de 29,95 metros e a média de 29,60. O governador José Melo vai inaugurar hoje a nova sede da Junta Médica do Estado, vinculada à Secretaria de Estado de Administração e Gestão SEAD. O prédio está situado na rua Igarapé de Manaus, quadra 3, Parque Residencial Manaus, do Prosemin, no centro da capital. Além das novas instalações, o órgão vai contar com o serviço de agendamento online. O prédio onde funcionava a sede do Prosemin tem 536,85 metros quadrados de área construída e foi reformado e ampliado. A estrutura contará com 6 novos consultórios, sala de espera, sala de reunião, área para atendimento público, sala de serviço social, 3 banheiros, um pequeno auditório, sala de arquivos, salas para a parte administrativa da junta, separadas daquelas usadas pelo público. A Prefeitura de Iranduba realiza uma cerimônia às 9h da manhã de hoje para dar posse aos novos servidores municipais que entram em atividade nesta segunda-feira. O grupo de mais de 140 funcionários aprovados em concurso público no ano de 2011 inclui administradores, assistentes sociais, contadores, educadores físicos, engenheiros, agrônomos, farmacêuticos, bioquímicos, auxiliares de serviços gerais, fonoaudiólogos, médicos, odontólogos, turismólogos, agentes administrativos, fiscais de terras, garis, mecânicos, pintores, vigias, guardas municipais, motoristas, técnicos em informática, enfermagem, higiene dental, patologia clínica, edificações, técnicos agrícolas e ambientais. O prefeito Chico Doido, juntamente com o vice-prefeito Eduardo Cavalcante, vão dar as boas-vindas aos novos servidores efetivos no auditório da prefeitura, onde será servido um coquetel logo depois da cerimônia. Agora 6h10 em Manaus.
O sistema CEPRO, composto por 5 instituições ligadas ao setor primário, Secretaria de Produção Rural do Amazonas, Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável, Agência de Defesa Agropecuária e Florestal, Secretaria Executiva de Pesca e Aquicultura, Agência de Desenvolvimento Sustentável, já iniciou um trabalho de mapeamento das demandas apresentadas pelos prefeitos de 61 municípios durante o encontro entre eles na última semana com o governador José Melo. No sábado, dia 1º, o secretário de Produção Rural, Hamilton Casara, que participou durante 3 dias do encontro dos prefeitos com o governador, reuniu com os representantes e gestores do sistema CEPRO para apresentar as demandas apontadas durante o encontro. De acordo com o Casara, o planejamento será feito de forma integrada. A Secretaria de Estado de Assistência Social realizará no período de 18 a 20 de outubro a 11ª Conferência Estadual da Assistência Social. A SES estima receber aproximadamente 400 participantes, entre secretários municipais da Assistência Social e representantes governamentais e não governamentais. As conferências de assistência social ocorrem a cada 2 anos e servem para avaliar e discutir as melhorias voltadas à política de assistência social no Estado. Cabos de cobre que alimentam o farol do aeródromo do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, localizado no bairro do Tarumã, foram furtados na semana que passou. A informação foi confirmada pela empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária Infraero, que está trabalhando para restabelecer o sistema. O equipamento é uma luz intermitente que auxilia na localização do aeródromo quando o piloto vem para pouso obrigatório em aeródromos que operam à noite com voos visuais. Segundo a Infraero, outros equipamentos que funcionam com a mesma finalidade estão sendo utilizados no momento e a operação do farol ainda está sendo normalizada. Ainda não há informações precisas de quando o material foi furtado e nem quem teria cometido esse crime. Mas como o farol está localizado na área externa do aeroporto, de acordo com a Infraero, o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Mas deveria ser mais vigiado. Em fevereiro, um incidente expôs uma falha de segurança lá no Aeroporto Internacional de Manaus, Eduardo Gomes. Um homem de calça marrom e blusa quadriculada invadiu a área de desembarque remota 2, roubou um carro da Receita Federal e entrou pela pista de taxiamento de aeronaves. Ele entrou com o carro pelo gramado e seguiu até a cabeceira de decolagem A11. Só abandonou o veículo na guarita e fugiu a pé pela rodovia M450, Estrada do Turismo, como se nada tivesse acontecido. E imagine se isso tivesse acontecido no momento de um pouso ou de uma decolagem. 6:13. O Fundo de Promoção Social do Governo do Estado abre nesta segunda-feira o período de inscrições para o edital de fomento destinado às organizações da sociedade civil que atuam nos segmentos de criança e adolescente, pessoa com deficiência, idosos, saúde, inclusão social e produtiva. Serão investidos 5 milhões de reais no setor através do chamamento público. As propostas podem ser apresentadas até o dia 19 de maio. Este é o segundo edital de fomento do FPS em 2017. Exclusivo para o setor primário, o primeiro edital do ano recebeu inscrições de 63 organizações e está em fase de análise. O montante disponibilizado também foi de 5 milhões de reais. A partir desta segunda-feira será a vez das entidades socioassistenciais de todo o estado se candidatarem para pleitear investimentos com os recursos públicos do governo do estado. Presidido pela primeira-dama Edilene Gomes de Oliveira, o Fundo de Promoção pretende investir em projetos que incentivem a melhoria e a expansão dos serviços pelas instituições amazonenses. Podem ser apresentados para financiamento projetos de inclusão e garantia de direitos das pessoas com deficiência, crianças e adolescentes, idosos de reabilitação física e reinserção social de pessoas em tratamento contra a dependência química e projetos que incentivem a geração de emprego e renda por grupos sociais em situação de vulnerabilidade. O edital também abre oportunidade para propostas de investimentos na aquisição de equipamentos de interesse para o trabalho da entidade e a construção, reforma, ampliação e conclusão de obras de infraestrutura das instituições. 6:14 em Manaus. Polícia. O açougueiro Floriano da Sena Prestes foi preso por volta das 4:30 de ontem por suspeita de tentar matar um homem por conta de uma briga de motivo desconhecido na Ponta Negra, de acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Militar. Segundo o aspirante da PM, Everton Lima, da 19ª Companhia Interativa Comunitária SICOM, a polícia viu a vítima sangrando no calçadão da Ponta Negra e descobriu que ele havia se desentendido com Floriano da Sena. Conforme Lima, a vítima estava com vários ferimentos nas mãos.
Ele foi levado em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para o hospital e pronto-socorro 28 de agosto. Ainda de acordo com o PM, durante diligências pela Avenida Coronel Teixeira, Floriano foi encontrado e estava com as roupas manchadas de sangue. Ele foi levado para o 19º Distrito Integrado de Polícia DIP no Santo Agostinho, onde foi autuado por tentativas de homicídio. 5 pessoas ficaram feridas por volta das 11 horas de ontem após um carro atropelar um pedestre, capotar e cair no Igarapé do Passarinho, no Monte das Oliveiras. Segundo informações da Polícia Militar, 2 mulheres foram encaminhadas inconscientes para o Serviço de Pronto Atendimento, o SPA da Galileia, enquanto o motorista foi conduzido para o 15º Distrito Integrado de Polícia DIP para fazer o teste do bafômetro. Ainda conforme a Polícia Militar, um homem ainda não identificado recebeu atendimento do Serviço Móvel de Urgência SAMU no local do acidente e foi liberado. Maria Delcimar Ribeiro da Silva e Igor Neri dos Santos foram presos com R$1.500 em notas falsas de 50 e R$100 no início da tarde deste domingo. As prisões aconteceram depois que a dona de casa tentou realizar uma compra na Rua do Comércio, bairro do Parque 10, conforme informações do tenente Renato Bentes da Força Tática da Polícia Militar. Segundo o tenente Bentes, por volta de 12 anos, comerciantes da Rua do Comércio pararam uma viatura que passava pelo local e denunciaram a mulher. Ela estava com cédulas de R$100 e de R$50. Depois de receber voz de prisão, ela informou a origem do dinheiro e conseguimos fazer a prisão do outro suspeito. Igor foi preso em uma casa na Avenida Coronel Sávio Belota, no conjunto Amazônia de Mendes, bairro Novo Aleixo, na Zona Norte, onde a polícia apreendeu a maior parte do dinheiro, além de uma impressora e papel usado para imprimir as notas. Segundo o tenente Bentes, o casal foi encaminhado para a sede da Superintendência da Polícia Federal no bairro Dom Pedro, onde foram autuados pelo crime de moeda falsa, com pena prevista de até 12 anos de reclusão. Não tinha patente do Banco Central. Um policial militar foi baleado na perna ao tentar fazer uma abordagem a um suspeito de assalto na noite de ontem. Segundo testemunhas, o PM foi atingido ao se aproximar do homem que fugiu para uma área de mata do conjunto Eldorado, na zona Centro-Sul. Testemunhas contaram que o homem teria assaltado 2 pessoas na Djalma Batista minutos antes. A polícia foi acionada após os crimes e localizou o homem em uma rua do conjunto Eldorado. O PM abordou o homem que virou para trás e atirou contra o policial, segundo conta o estudante Francisco Antônio. Ele estava em uma lanchonete nas proximidades quando iniciou a troca de tiros. Vamos saber mais o que aconteceu no final de semana e as mais recentes notícias da noite, madrugada. Gerson Guerra. Muito bem, Paulo Guerra. A reportagem do Jornal da Manhã se movimenta, trazendo as notícias do dia, noite e madrugada, final de semana, nos pronto-socorros relativamente calmo. Policiais militares da viatura Rocan 5851 prenderam em flagrante Neldson Gabriel Mendes Frota, 19 anos, e apreenderam um menor de 17 no bairro Coroado, na Zona Leste. A dupla trafegava em uma motocicleta placa NPB 3993. A dupla foi abordada pelos policiais que, após verificar o número do chassi e também do motor, constataram a adulteração na numeração. Para que será que eles queriam essa motocicleta? O menor das iniciais RBN foi levado à Delegacia de Apuração e Atos Infracionais e Neldson Gabriel foi conduzido para uma delegacia para dar informações sobre essa motocicleta. Paulo Guerra, em relação àquele atropelamento seguido de capotamento lá no Igarapé do Passarinho, temos aqui o nome das vítimas: Shirley Marinho Xavier, de 34 anos, Leandro Monteiro de Souza, de 39, Michele de Oliveira dos Santos, de 25, e o condutor do Celta também, que foi levado ao teste de alcoolemia e depois foi conduzido para o 15º DIP para providências. E atenção, hein? Um carro Gol de cor amarela foi roubado do bairro Japim, do conjunto 31 de março. A placa JWS 2858. Repetindo, hein? É um Gol cor amarela, placa JWS 2858. Qualquer informação você pode dar para a polícia.
Mais um assalto coletivo aconteceu ontem à noite. Um coletivo que saiu do Conjunto Viver Melhor, na zona norte da empresa Açaí, linha 358, foi assaltado na estrada Torquato Tapajós, ali próximo ao Hospital e Pronto-Socorro Delfina Aziz. Aliás, não é a primeira vez que acontece naquela área assaltos. Segundo informações, após anunciar o assalto e levar a quantia em dinheiro, os meliantes fugiram a pé, rumo a uma comunidade próximo ao local do assalto. Os moradores lá do bairro do 40, ali próximo a Rodrigo Otávio, estão pedindo providências da polícia. É que está acontecendo muitos assaltos naquela área. Aí com a palavra a polícia militar, né, as autoridades de segurança para fazer, né, mandar mais policiamento para aquela área. No pronto-socorro Platão Araújo, pasmem, não foi registrado nenhuma ocorrência, nada de tiro, nada de facada, nada de acidente de trânsito. No pronto-socorro João Lúcio, no bairro São José, foi registrado um acidente que aconteceu no bairro Mauazinho. A vítima foi identificada pelo nome de Walter da Silva. Ele ficou internado naquela casa de saúde. Também outro a dar entrada lá no pronto-socorro João Lúcio foi Lucas Gabriel. Ele foi trazido lá do Rio Preto da Eva. Ele sofreu um acidente de trânsito e está internado naquela casa de saúde. Deu entrada a vítima de acidente de trânsito também lá no pronto-socorro João Lúcio, o metalúrgico Pedro Orsini, de 20 anos. Ele era o garupa em uma motocicleta que descia a Alameda Cosme Ferreira, no bairro Coroado, a toda velocidade. O piloto da moto, cujo nome não foi identificado, se desequilibrou batendo em uma mureta, sendo lançados à distância. Pedro Orsini foi socorrido pelo serviço de atendimento SAMU, mas não teve jeito. Ele veio a óbito. Ele morreu e o corpo foi removido ainda há pouco para o Instituto Médico Legal para ser necropsiado. Pedro Orsini morava na Rua 7 do bairro Armando Mendes, na Zona Leste. Parentes estavam inconformados com a perda do jovem naquela casa de saúde. No pronto-socorro 28 de agosto, o único registro foi da entrada do soldado Agimael Freitas de Andrade, cujo detalhe já foi dado aí pela nossa reportagem por você, Paulo Guerra, e também Eduardo Silva. Foi o caso de ontem lá no Conjunto Eldorado. No Instituto Médico Legal foi registrado a morte por agressão física de Marcos Rocha da Costa, de 22 anos, ocorrido no beco Ursa Menor, no bairro Santo Agostinho, na zona oeste da cidade. A agressão ocorreu por volta de 16 horas e 30 minutos. A vítima morava na mesma rua onde o fato aconteceu, na casa de número 10. O corpo da vítima foi levado para procedimentos de necrópsia no Instituto Médico Legal e depois de passar por todos os procedimentos, foi liberado à família. Por suspeita de overdose, foi registrada a morte de Damião Chagas, de 37 anos. O fato aconteceu na Rua das Oliveiras, no bairro Novo Israel. A polícia foi chamada ao local e também foi feito aí toda a perícia. E depois o corpo foi encaminhado também para o Instituto Médico Legal para a necrópsia. O corpo de Everton Henrique Rodrigues, que estava na gaveta número 6 da geladeira do Instituto Médico Legal, foi reconhecido por um primo da vítima. Everton era solteiro e estava desempregado. Ele morreu afogado no Igarapé de São Raimundo. Encontra-se ainda sem identificação naquele instituto um cadáver do sexo feminino, idade entre 50 e 60 anos, 1,68 m de altura, cor parda, cabelos ondulados pretos, trajando blusa azul, uma saia florida de cor marrom e um prendedor de cabelo da cor alaranjada. Tem cicatrizes na tíbia e também deformação nos dedos dos pés. A suspeita da morte é de overdose. Se você tem algum parente, né, que está desaparecido, vá ao Instituto Médico Legal. Repetindo, é o cadáver do sexo feminino, idade entre 50 e 60 anos, 1,68 m de altura, cor parda, cabelos ondulados pretos,
trajando blusa azul, uma saia florida de cor marrom e um prendedor de cabelo de cor alaranjada. Tem cicatrizes na tíbia e deformação nos dedos dos pés. A suspeita é de overdose. Na rua 7 de maio, no bairro Santa Itelvina, o cabeleireiro Alisson Pereira Alves, de 26 anos, foi morto com um tiro na cabeça. A vítima residia na rua Áustria, número 422, no bairro Parque das Nações. A polícia está investigando esse crime. Os policiais da Delegacia de Homicídios e Sequestros já foram até o local para colher informações sobre esse crime. O corpo também foi levado para o Instituto Médico Legal, passou por necrópsia e depois foi liberado à família. Outra vítima de arma de fogo no final de semana foi o pescador Francisco Alexandre da Silva, de 34 anos. O crime aconteceu por volta de 4 horas da madrugada de domingo, na rua Beira Rio, no bairro Terra Preta, no município de Manacapuru. A vítima residia na mesma rua onde aconteceu o fato. Legistas do Instituto Médico Legal recolheram ainda do corpo da vítima 2 projéteis. O mecânico Éder Martins de Oliveira, de 31 anos, foi outra vítima de arma de fogo. Ele foi morto na rua Vicente Reis por volta de 14 horas e 40 minutos de domingo, no bairro Betânia, na zona sul da cidade. Éder morava na mesma rua. A Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros está investigando esse crime. Os peritos da Polícia Civil também estiveram no local fazendo todo o levantamento do crime. E o corpo foi também levado para o Instituto Médico Legal, passou por procedimentos e depois foi liberado também para os familiares. O Serviços Gerais Fábio Lima Viana, de 27 anos, morreu logo após dar entrada no SPA do bairro Alvorada. A vítima morava na rua 12 do mesmo bairro e foi morta a tiros. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal, onde passou por necrópsia e depois foi liberado à família. A bronca é alta na cidade de Manaus. E lembre-se, crime tem 2 caminhos, cadeia ou cemitério. Essas são as últimas de polícia e pronto-socorro do final de semana. A reportagem foi de Gerson Guerra para o Jornal da Manhã. Esportes. A Arena da Amazônia vai voltar a reverenciar o futebol da seleção brasileira feminina. No próximo dia 9 deste mês de abril, o principal palco do futebol da região norte vai receber o amistoso entre Brasil e Bolívia, com as craques Marta e Cristiane em campo. O jogo marca o reencontro da seleção com o torcedor amazonense, que no final de 2016 acompanhou a despedida da volante Formiga e conferiu de perto as meninas levantarem o troféu do torneio internacional Caixa de Seleções pela 7ª vez. Depois da última rodada da fase de grupos da Taça Rio, o que era esperado aconteceu. As semifinais do segundo turno não mudarão em nada os rumos do campeonato. Isso porque os 4 melhores colocados na classificação geral são os mesmos classificados no turno. Ou seja, Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, nesta ordem, estão nas semifinais do Campeonato Carioca e com os confrontos já definidos. O Flamengo, primeiro no geral, enfrentará o Botafogo, quarto, enquanto o Fluminense, segundo, será adversário do Vasco, terceiro na briga por vaga na grande final da competição. 6h32 em Manaus. Os jogos de ontem pelos campeonatos estaduais, começando pelo Campeonato Carioca. O Fluminense fez 1 e Flamengo também 1. Botafogo 3, Resende 2. Nova Iguaçu 0, Vasco da Gama 2. Macaé 2, Volta Redonda também 2. Boa Vista 1, Portuguesa também 1. Madureira 3, Bangu 1. No Campeonato Paulista, Novo Horizontino 1, Palmeiras 3. Linense 0, São Paulo 2. No Campeonato Gaúcho, Veranópolis 0, Grêmio 2. Chapecó abriu os braços, o coração e se vestiu de homenagens para o encontro histórico com o Atlético Nacional pela Recopa, amanhã 19h15, hora de Brasília, na Arena Condá. Do segundo aeroporto, passando pelas ruas da cidade estádio, a mensagem de fraternidade e carinho com a equipe de Medellín. Os torcedores colombianos já circulam pela cidade catarinense com camisas que fazem alusão aos 2 times que, por coincidência, têm as cores verde e branca. Bem-vindo, campeão do mundo, em
respeito e solidariedade. Essa é a frase que o time colombiano lerá assim que sair da pista para o saguão do aeroporto Serafim Enos Bertazzo. E tantas outras terão até a chegada ao hotel e também a Arena Condá, onde realizará um treino fechado nesta segunda-feira, dia da chegada a Chapecó, por volta das 13h45. A divulgação já está em São Paulo, onde treinou. A delegação já está em São Paulo, onde treinou no último domingo. Sem Messi em campo suspenso, os outros dois membros do trio MSN desequilibraram a favor do Barcelona na vitória de 4-1 sobre o Granada neste domingo pelo Campeonato Espanhol. Suárez balançou a rede em uma noite de atuação de gala e Neymar também deixou sua marca, chegando a 100 gols com a camisa do clube em jogos oficiais. Após a partida, o técnico Luiz Henrique exaltou a carreira do brasileiro pela equipe catalã. Os números de Neymar só estão ao alcance de uma fera como ele. É um dos jogadores mais desequilibrantes do mundo e foi um grande acerto a sua contratação por este clube. Últimas notícias. O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços divulga os números da balança comercial brasileira em março com os números das exportações e importações do mês passado. Em fevereiro, a balança teve um superávit de 4,5 bilhões de dólares. Após as acusações de assédio sexual feitas por um figurinista a Globo achou por bem dar um descanso à imagem do ator José Maier. O galã, inicialmente reservado por Aguinaldo Silva para o 7º Guardião Novela para o ano que vem, deve ficar de fora da trama. A avaliação da emissora é de que será necessário tempo fora do ar para evitar desgaste. Além disso, personagens sedutores, nunca mais. O ator nega as acusações. O corpo do menino João Vitor Souza de Carvalho, de 13 anos, que morreu após uma confusão em frente ao Habib's, na Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte de São Paulo, vai ser exumado hoje. A justiça autorizou o procedimento após a família do adolescente levantar dúvidas sobre a causa da morte. Imagens de câmeras de segurança mostram que o garoto foi perseguido e arrastado por funcionários da lanchonete antes de ser socorrido quase sem vida ao lado do Habib. O vice-presidente de países do Banco Interamericano de Desenvolvimento BID, Alexandre Meira da Rosa, sinalizou ontem que a instituição pode disponibilizar linhas de financiamento para o setor privado voltado para a matriz econômica ambiental do Amazonas nas áreas de fruticultura, mineração, piscicultura, turismo e bioindústria, no encontro com membros da missão do governo do estado na primeira reunião anual do BID, que foi realizada em Assunção, no Paraguai, até este domingo. O secretário de Estado de Planejamento e Desenvolvimento, Jorge Júnior do Nascimento, integrante da comitiva do Amazonas que representou o governador José Melo na reunião do BID, disse que o banco vai disponibilizar suas linhas de financiamento para que atores privados façam investimentos com base na matriz econômica ambiental, o que foi o ponto principal da reunião. A Escola de Serviço Público Municipal Inclusão Socioeducacional convoca 1.976 bolsistas vinculados ao programa Bolsa Universidade para prestação de contrapartida no projeto Aplicadores Externos para avaliação de desempenho do estudante, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação. Os estudantes convocados para a atividade têm até o dia 5 deste mês para comparecer à sede da escola, localizada na Avenida Professor Newton Lins, Bloco D, bairro Parque das Laranjeiras. O horário de atendimento é das 8 às 17 horas. 6h39. O Nepal foi obrigado a fechar seu único aeroporto internacional durante 30 minutos hoje, depois que um leopardo foi observado no momento em que passeava perto da pista de pouso. O porta-voz do aeroporto de Katmandu afirmou que funcionários do Departamento de Fauna Selvagem, assim como das forças de segurança, estavam procurando o animal. Fechamos o aeroporto durante 30 minutos depois do incidente, mas não encontramos o leopardo, disse Prenat Thakur, à agência France Press. A Polícia Federal considera ter reunido elementos para iniciar na próxima semana os 37 alvos da Operação Carne Fraca, por supostos crimes de corrupção, advocacia administrativa e fraudes em fiscalizações federais, e vai individualizar os apontamentos de supostos crimes à saúde pública e contra o consumidor. Os investigados são funcionários do Ministério da Agricultura, executivos e donos de frigoríficos e empresas de alimentos processados, entre elas nomes da JBS e da BRF, alvos das prisões e busca do dia 17 de março, realizadas em 7 estados: São Paulo, Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Goiás. A partir deste mês, os consumidores que não conseguirem pagar integralmente a tarifa do cartão de crédito só poderão ficar no crédito rotativo, é bom lembrar,
por 30 dias. A nova regra, fixada pelo Conselho Monetário Nacional em janeiro, entrará em vigor nesta segunda-feira. A medida consta da reforma microeconômica anunciada pelo governo no fim do ano passado. Os bancos tiveram um pouco mais de 2 meses para se adaptarem à nova regra que obrigou as instituições financeiras a transferirem para o crédito parcelado, que cobra taxas menores, os clientes que não conseguirem quitar o rotativo do cartão de crédito nos primeiros 30 dias. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, participa nesta segunda-feira de audiência pública sobre o projeto de abuso de autoridade. A proposta é de autoria do senador Renan Calheiros, investigada em 12 inquéritos, 9 dos quais relacionados à Lava Jato. O debate com Janot ocorre na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. É presidida por Edson Lobão, acusado de receber propinas extraídas de contratos da Petrobras. Integram também o colegiado uma dezena de senadores encrencados no Petrolão. É a segunda vez que Janot vai ao Congresso para tratar da proposta em que o multi-investigado Renan Calheiros sugere o endurecimento das penas para magistrados. A Coreia do Sul, Japão e os Estados Unidos iniciaram hoje um exercício naval conjunto para contra-atacar a ameaça dos mísseis submarinos da Coreia do Norte, anunciou o Ministério da Defesa sul-coreano em meio à inquietação com o programa armamentista da ditadura comunista norte-coreana. Um grande navio de carga sul-coreano que tinha 24 pessoas a bordo desapareceu no Atlântico Sul. Segundo relatos, a embarcação tinha saído do Brasil. 2 marinheiros filipinos foram encontrados em um bote salva-vidas e resgatados, informou a agência de notícias AFP, citando um porta-voz da Marinha Uruguaia. Os contribuintes brasileiros que moram fora do país por mais de 12 meses não precisam fazer a declaração de imposto de renda desde que tenham feito a declaração de saída definitiva do país. Se tiverem investimento no Brasil, embora não tenham que declarar, deverão notificar as instituições financeiras sobre sua condição de não residente no país. As informações são do consultor jurídico Certo André Pereira. O prazo de entrega da declaração começou no dia 2 de março e vai até 28 deste mês. A ex-embaixatriz Lúcia Flecha de Lima morreu ontem em Brasília aos 76 anos, vítima de um câncer. Ela era casada com o diplomata aposentado Paulo Tasso Flecha de Lima, ex-embaixador brasileiro em Washington, Roma e Londres, e ex-secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores. O presidente Michel Temer lamentou a morte em sua conta na rede social Twitter. Recebi com grande pesar notícia do falecimento da embaixatriz Lúcia Flecha de Lima. Meus sentimentos ao embaixador Paulo de Tarso e à sua família neste momento triste, disse Temer. O Ministério da Justiça e Segurança Pública lançaram ontem campanha publicitária sobre o Plano Nacional de Segurança. O mote é a valorização da vida. O objetivo do governo é destacar o valor de cada indivíduo e a necessidade de proteção que cada um merece. A campanha é veiculada após crise no sistema prisional e será apresentada nas emissoras de TV, rádio e redes sociais. De acordo com o Ministério da Justiça, a campanha é um esforço conjunto dos governos federal, estaduais e municipais, além do judiciário e sociedade civil, de modo a reduzir o número de homicídios, combater a violência contra a mulher, revisar o sistema penitenciário e evitar a entrada de drogas e armas no país. Os mortos na tragédia ocorrida na cidade colombiana de Mocoa, no sul do país, chegou a 234. Os feridos somam 220, segundo o último relatório divulgado pela Cruz Vermelha colombiana ao canal institucional. A informação é da agência de notícias F. A cidade colombiana foi declarada em estado de calamidade para facilitar e agilizar as operações de resgate de ajuda às vítimas, com um número indeterminado de desaparecidos e atingidos. Não se descarta que o número de vítimas aumente, já que há muita gente desaparecida, de acordo com o presidente colombiano Juan Manuel Santos, que visitou a região do desastre. Um lodação com pedras gigantescas arrastadas pelos rios até o centro da cidade, de cerca de 45 mil habitantes. 6h45. A organização não governamental Justiça Global apresentou denúncias à relatoria de execuções extrajudiciais sumárias e arbitrárias da Organização das Nações Unidas sobre o número de mortes decorrentes de violações de direitos humanos contra a população jovem e negra moradora de favelas e periferias. Segundo a entidade, nos 2 primeiros meses de 2017 foram mortas 182 pessoas em conflitos com agentes de segurança no estado do Rio de Janeiro. Para a Justiça Global, a situação representa grave violência institucional contra esta parcela da população e a forma como o governo lida com a segurança pública. Aponta também que é uma lógica de extermínio e repressão.
A intenção ao representar a denúncia é fazer com que o Brasil seja cobrado internacionalmente pelas violações de direitos humanos que ocorrem no país. Relator da reforma política na Câmara, o deputado Vicente Cândido do PT de São Paulo adiantou que vai propor em seu parecer final o fim dos vices em todas as instâncias de governo. Com isso, deixariam de existir vice-presidente, vice-governadores e vice-prefeitos. O relatório, que deverá ser apresentado amanhã à comissão especial que discute o tema, também prevê a criação de um fundo para financiar campanhas eleitorais abastecido em 70% com recursos públicos. Os 30% restantes viriam de doações de pessoas físicas. Atualmente, a legislação proíbe a doação de empresas a campanhas eleitorais. Outra mudança prevista no parecer de Vicente Cândido é no sistema de votação nas eleições legislativas. Durante um período de transição, seria instituído o voto em lista fechada, pelo qual o eleitor vota em uma relação de nomes previamente escolhidos pelos partidos. A proposta do relator da reforma trabalhista, deputado Rogério Marinho, PSDB do Rio Grande do Norte, de acabar com a obrigatoriedade do imposto sindical, ainda divide o governo do presidente Michel Temer, mas conta com o respaldo de representantes da Justiça do Trabalho. Em entrevista ao Estado, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Filho, defendeu o fim do imposto sindical compulsório da forma como é hoje. A questão é polêmica e os sindicatos acreditam que vão perder força na representação dos trabalhadores. Numa escalada em seu conflito com o Palácio do Planalto, o líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros, usou as redes sociais para fazer um novo ataque ao governo. Ele afirmou que a sanção da terceirização irrestrita e que a insistência em promover uma reforma da Previdência que pune o trabalhador e o Nordeste mostram que o governo continua errático. E quem não ouve erra sozinho. O Planalto preparou um pacote para provocar Renan Calheiros. A semana política. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, começa a julgar nesta semana a ação que pede a cassação da chapa Dilma Temer nas eleições de 2014. E vai começar amanhã. No Senado, a CCJ pode votar o relatório do senador Roberto Requião, favorável ao projeto de abuso de autoridade. Também está na pauta de votações do Senado a PEC que acaba com o foro privilegiado. Na Câmara, o presidente Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, marcou para terça-feira a votação de um projeto que trata do funcionamento de táxis e veículos de transporte privado pago, como Uber, e que na prática pode proibir o serviço. O presidente Michel Temer vai se reunir hoje à noite em São Paulo com o rei e a rainha da Suécia. O encontro faz parte do encerramento do Conselho Empresarial Brasil-Suécia. Após o Mercosul e a Organização dos Estados Americanos declararem preocupação com a atual crise política na Venezuela, o presidente do país, Nicolás Maduro, pediu neste domingo respeito ao mundo inteiro e rejeitou interferência internacional. A Colômbia apreendeu 6,2 toneladas de cocaína em Barranquilha, que seriam enviadas para o porto de Algeciras, na Espanha, informou este domingo a Polícia Nacional. O ministro da Defesa, Luiz Carlos Villegas, que viajou até Barranquilha para ver de perto a operação, afirmou em entrevista coletiva que esse foi o terceiro maior carregamento da polícia colombiana em sua história. O candidato opositor à presidência do Equador, Guillermo Lasso, denunciou pretensões de fraude nas eleições realizadas neste domingo e disse que informou o fato ao secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro, segundo a agência F. Lasso anunciou que os assessores legais de sua candidatura apresentarão no menor tempo possível todas as objeções perante as supostas irregularidades nas eleições, cujos resultados, com a apuração de 97% dos votos, dão o primeiro lugar ao governista Lenin Moreno, com 51%. Milhares de apoiadores indignados do Lasso, gritando fraude, invadiram as barricadas de metal e quase chegaram à sede do Conselho Eleitoral em Quito, antes de serem rechaçadas pela polícia. Uma briga semelhante aconteceu fora dos escritórios eleitorais em Guayaquil. Destaques de capa dos principais jornais do país dessa segunda-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Morre em Brasília ex-embaixatriz Lúcia Flecha de Lima. Folha de São Paulo. Chapa Dilma Temer teve valor ilegal de 112 milhões, afirma parecer. O Estado de São Paulo. A Assembleia Nacional da Venezuela tentará remover juízes do Supremo. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Polícia Federal prepara indiciamento dos alvos da carne fraca e alerta sobre esquema. O valor econômico. Quem não ouve, erra sozinho, afirma Renan, em referência a Temer. Estado de Minas. Novas regras para rotativo do cartão de crédito começam a valer a partir de hoje. No Recife, Jornal do Comércio. Eslováquia encontra salmonela e endurece contra a carne brasileira. Diário do Povo.
Em vídeo, irmã de Aécio Neves chora ao rebater suspeita de propina. Fortaleza, Diário do Nordeste. Homem é suspeito de atropelar 12 pessoas da região metropolitana de Fortaleza. Porto Alegre, 0 hora. Porto Alegre é listada entre as cidades mais violentas do mundo. O Brasil Econômico. Mais da metade dos 250 mortos em tragédia da Colômbia foram identificados. Edições impressas locais, agora. Traficante executa mecânico com tiro de pistola. A crítica. Ousadia no Eduardo Gomes, cabo de farol do aeroporto roubados. Em tempo. Investimento, 5 milhões para a inclusão. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens Hélio Ramos, J. Rai, José Alberto Zegdeg e Gerson Guerra. A operação de rádio foi de Hernandes Sampaio, Hamilton Cabral e Carlos Luiz. A apresentação é Eduardo Silva e Paulo Guerra. Hora certa.